aquilo que nós cremos, tá? Então, nós começamos a estudar o primeiro capítulo da nossa confissão, que trata sobre as Escrituras Sagradas, tá? Que trata sobre essa verdade que precisa ser conhecida por Deus. A primeira questão que nós vimos aqui, meus irmãos, até nos 2 últimos estudos, nós percebemos que é possível conhecer o Senhor diante daquilo que Ele revelou a nós, tá? Na primeira parte da nossa confissão, nós começamos a tratar sobre a revelação, sobre a verdade de Deus. E aí nós começamos a trilhar aquele caminho que nós distinguimos entre revelação geral e revelação especial, tá? E começamos olhando para a revelação geral. Vimos que Deus se revela na criação, que esta revelação ela é suficiente para tornar a raça humana indesculpável. Não tem como você olhar para a criação, olhar para o que foi feito, perceber que tudo aquilo foi feito do nada, pelo acaso, ou que essa ordem lógica que nós encontramos na criação é fruto do acaso. Vimos na última oportunidade que não é bem assim, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós vimos que a criação revela o caráter de Deus com leis imutáveis, com uma ordem perfeita. Tudo isso nós vimos no nosso primeiro estudo. Mas nós também nos deparamos com aquela questão que, mesmo sendo a revelação geral capaz de revelar a ideia ou a certeza de um Criador, por mais que nós encontremos na natureza a assinatura de um autor, essa revelação ela não é capaz de salvar o homem. Por quê? Porque a revelação geral ela não apresenta a obra da redenção, ela apresenta que existe um Criador. E por que a natureza, ou por que a criação não possui esse caráter salvífico? Porque o pecado cegou o nosso entendimento e nós não conseguimos enxergar a grandeza ou nós não encontramos esse princípio salvador na criação. Tá? O pecado cegou o entendimento do homem e por isso é necessário, tá? Uma revelação especial. É necessário uma revelação específica para mostrar a obra da redenção e assim cair essas cegueiras por intermédio de uma intervenção divina, tá? E é isso que nós vamos tentar estudar nessa noite, tá? Mesmo sendo capaz de revelar Deus, a geral não é capaz de revelar a obra da salvação. Então, hoje nós vamos tentar entender um pouco sobre o que é necessário para a salvação, tá? Que revelação é essa que é tão importante para a nossa salvação? Por isso eu quero que você abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus e permaneça com sua Bíblia no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. A nossa confissão de fé, ela começou dizendo que, por causa dessa revelação, os homens são inexcusáveis, são indesculpáveis. Tá? E embora Deus se revele de algumas formas e maneira a todas as pessoas, por meio daquilo que nós já estudamos, tá? Pelo que nós chamamos dessa revelação geral, a revelação especial ela é um pouco diferente. Tá? E nem todos têm a oportunidade de receber essa revelação geral, que é o que nós veremos. Olha o que diz Hebreus, capítulo, vamos entendê-la, Hebreus, capítulo 1. Veja que interessante é o nosso texto. Veja como o autor, ele quer inculcar isso na mente dos seus leitores. Hebreus 1, de 1 a 4, vamos ler até o 4. Diz assim:
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que ele. Então veja, o autor de Hebreus, ele nos traz uma informação a respeito da revelação, tá? Ele vai nos dizer que no passado Deus falou de diversas formas e de muitas maneiras, tá? E é justamente essa a compreensão dos teólogos do passado que elaboraram a nossa confissão de fé, e eles produziram a seguinte afirmação: foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja a sua vontade, tá? Veja bem, a nossa confissão, ela diz que ao longo do tempo, interpretando o texto de Hebreus, o Senhor foi servido de revelar a sua vontade de diferentes modos, de diferentes maneiras, tá? A grande questão que nós precisamos entender para compreender a revelação especial de Deus é: que maneiras foram essas que Deus trouxe ou revelou a sua vontade a nós ao longo da história? Porque, veja, se a salvação ela não vem por aquilo que nós vemos na criação, se ela vem pelo conhecimento da obra redentiva, se ela veio por meio da cruz, como então os nossos primeiros pais foram salvos? Como os nossos primeiros pais foram salvos se a cruz aconteceu muito tempo depois? Se é necessária uma revelação especial da obra da redenção, como isso se deu no passado? Tá? E é sobre isso que o autor de Hebreus quer nos informar, que no passado Deus nos falou de diversas formas e de muitas maneiras a respeito da redenção. Tá? Então vamos tentar ver algumas questões ligadas a essa revelação especial no Antigo Testamento. Veja bem, nos tempos do Antigo Testamento, Deus falou diretamente ao povo em várias ocasiões por meio de algumas manifestações divinas, tá? Uma manifestação visível do Deus invisível. Você se lembra de alguma manifestação divina no Antigo Testamento, onde Deus se revelava de alguma maneira ao povo? Você se lembra de alguma teofania, que é a manifestação divina, tá? Visível de Deus? Na sarça, né, quando se revelou a Moisés, ele falou com Moisés. Isso, o episódio mais conhecido que temos é o episódio, um dos episódios é o episódio da sarça. Isaías também, quando ele se revelou no templo também ele se revelou. Nós vamos falar mais sobre os profetas, mas veja, nós temos essa manifestação, tá? Uma manifestação visível na sarça. E você se lembra de algum outro meio? Nós lemos o texto da nossa liturgia. Abra aí Gênesis 40, verso 8. Porque a história do povo de Deus está repleta dessas manifestações onde o Senhor revelava a sua vontade. Olha aí, veja um caso clássico em Gênesis 40, verso 8. Alguém lê para mim? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Olha que interessante. O que está acontecendo? José está preso, o copeiro e o padeiro lá tem um sonho, José, eles chegam lá, estão presos, José chega e diz assim: o que está acontecendo com vocês hoje? Que hoje vocês estão com o semblante meio caído, vocês estão tristes. Eles dizem: não, porque a gente teve um sonho
e a gente não sabe o que esses sonhos significam. E aí ele vai dizer assim, não, me conte o sonho, porque acaso não pertence a Deus as revelações? José vai interpretar os sonhos dos 2 membros da corte de Faraó, e ele vai atribuir a interpretação ao Senhor. Então, nesse ponto inicial da história, Deus às vezes falava com as pessoas e revelava a sua vontade através dos sonhos. E aí eu pergunto a vocês, os sonhos que José interpretou, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Ele disse, daqui uns dias você vai sair, daqui uns dias você vai estar morto. Então nós temos essas, o autor de Hebreus está dizendo, ele falou de diversas formas e de muitas maneiras, e uma delas foi por meio de sonhos, lá no Antigo Testamento. Tá? Lá no Antigo Testamento, Deus falava assim. Hoje, eu não quero entrar nesse aspecto hoje, porque quando a gente for falar dos livros inspirados da Escritura, nós vamos entrar nessa questão, tá? De por que nós acreditamos que Deus não fala mais por meio de sonhos hoje. Tá? A gente vai trabalhar isso de maneira mais específica quando falarmos dos livros inspirados da Escritura. Mas veja, nós temos nesse primeiro momento Deus utilizando de sonhos. Aí eu pergunto a você, por que Deus utilizava de sonhos lá e a gente acredita que ele não utiliza de sonho aqui hoje? A gente vai ver que Jesus ele vai ser a maior manifestação. Mas perceba, aquele povo no passado não tinha o que nós temos hoje. O que nós temos hoje? A palavra, a revelação perfeita. Eu não preciso buscar em sonho aquilo que a própria palavra já me diz. Porque a ideia, olha, o que nós precisamos entender é o seguinte: a história da humanidade, ela nos aponta para a redenção, nos aponta para a cruz. Tá? Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos que tudo que Deus preparou foi, tudo que Deus estabeleceu, foi preparando o povo para encontrar-se no Calvário. Deus não trabalhou Israel por Israel, simplesmente por Israel. Deus não promoveu uma terra que manda leite e mel, simplesmente porque ele achava Israel a merecedora de uma terra que manda leite e mel. É tanto que no chamado nós encontramos, não é porque vocês eram maiores, melhores, mais bonitos, não, vocês eram o menor de todos. A história, ela gira em torno desse eixo central, que é a história da redenção. Hoje, quando nós pensamos em manifestações extraordinárias e sonhos, você pode perceber que todas elas sempre estão relacionadas àquilo que nós queremos e desejamos. Não tem nada a ver com o da redenção. As palavras e de manifestações que nós temos recebido ou que temos visto hoje, sempre está direcionada ao que o homem quer ouvir. Ou não? Tipo, deixa eu só usar a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos em uma situação triste, nós temos de viagem, mas não sabemos o que aconteceu com o nosso irmão. Vocês, aqueles que estão no grupo, quantas pessoas já sonharam que o nosso irmão tinha sido encontrado? Eu sonhei. Eu também sonhei. Sim, nós estamos envolvidos em um misto de sentimento, orando para que Deus traga e revele onde o nosso irmão está. E isso faz com que naturalmente a gente sonhe. Aí nós estamos vivenciando isso. E a expectativa de todo mundo. Sim, justamente. Então veja, quando você analisa as duas situações, os nossos sonhos, veja,
Nós sonhamos com o nosso irmão em liberdade, tá? José sonhou com o povo lá também em liberdade. Qual é a diferença? A diferença está no propósito final de tudo. Porque lá atrás, se você observar, há um propósito redentivo na história de José. Na nossa não. É mais um desejo do nosso coração, daquilo que nós queremos. Claro que o nome de Cristo vai ser glorificado se ele for. Sim, como também será glorificado se não for. Vocês entendem? Por mais difícil que seja, mas é justamente essa história. Lá atrás, ela aponta para a redenção. Tudo acontece para que os planos de Deus se encaixem. A diferença está nisso. Deus falava por meio de sonhos lá atrás, porque ainda não tinha a verdade revelada. Tudo que você precisa saber sobre Cristo, aonde você encontra? Na palavra. Eu preciso de algo novo para te falar a respeito de Cristo? Não. Porque a revelação perfeita está em nossas mãos. Então veja, Deus falou em diversas formas, de muitas maneiras, justamente por isso, porque era necessário que isso acontecesse. Nós temos a história se desenrolando, e a cada momento que ela se desenrolava, algo diferente, algo novo acontecia, até chegar na cruz. Quando chegou na cruz, a história encontra o seu ápice, cruz e túmulo vazio, encontra o seu ápice, e agora a história está se desenrolando para o final. E tudo que nós precisamos saber para o final, nós encontramos em Cristo, nessa revelação perfeita. Tá? Então veja, nós temos essa manifestação por meio de sonhos. Tá? A sarça foi uma das manifestações grandiosas, né? Como Deus diz, tirar as sandálias, eu sou o que sou, eu sou te envia, que nós estudamos aqui em Êxodo. Nós poderíamos aqui falar de exemplos das mais diferentes formas em que a revelação especial chegou até nós desde o passado, tá? Lá do início. Mas elas se resumem em sonhos, visões, sarça ardente, tá? Mas aí nós temos uma revelação especial. A história vai se enrolando. Aí nós chegamos em uma época em que nós recebemos a revelação, vamos lá, de forma escrita. Porque primeiro sonhos e visões, e agora de forma escrita por meio dos profetas. Tá? Porque veja, a maneira primária pela qual Deus se comunicou com o povo de Israel foi por meio dos profetas, tá? Homens comuns, seres humanos comuns como eu e você, tá? Que usavam a linguagem humana, mas que recebiam informação da parte de Deus. E por receber da parte de Deus, as suas palavras sempre começavam como? Como? E assim diz o Senhor, tá? E assim diz o Senhor. As palavras dos profetas foram gravadas de forma escrita e se tornaram a palavra de Deus escrita para o povo. Então veja, o Antigo Testamento foi produzido por pessoas inspiradas por Deus, pessoas como nós, que diferente de nós, foram designadas por Deus para serem porta-vozes para o seu povo. Isso é muito importante, tá? Porque veja, é claro que nem toda pessoa do antigo Israel que afirmava ser profeta era verdadeiramente um profeta. Na verdade, uma das grandes lutas de Israel não foi com nações hostis, mas sim com falsos profetas no meio do arraial ou nos portões da cidade. Falsos profetas eram conhecidos por ensinarem, olha a marca, tá?
falsos profetas sempre são conhecidos, desde o Antigo Testamento, por ensinar aquilo que o povo queria ouvir. Essa era a marca de um falso profeta no Antigo Testamento. Vocês lembram? Durante todo o ministério de Jeremias, ele foi perturbado pelos falsos profetas. Porque quando Jeremias tentava advertir o povo quanto ao iminente julgamento de Deus, os falsos profetas seguiam a profecia de Jeremias e faziam abater tudo para abafar a mensagem dele. Ele pregava o arrependimento, dizia: não faça isso. O povo dizia: não é necessário isso, não precisa fazer. Ele está exagerando. Sim, a marca é sempre essa: falar o que o povo quer ouvir. Essa é a marca do falso profeta. Porque foi aquilo que nós falamos domingo pela manhã, lembra? Falando sobre os amigos de Jó. É muito fácil você atrair pessoas. Basta você acariciar e falar o que ela quer ouvir. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é falar o que eu quero ouvir. O Evangelho é me confrontar. Isso é o Evangelho. Confrontar a minha vida, as minhas atitudes, o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo. O nosso irmão Global, na escola dominical, ele falou uma coisa muito certa. Ele disse: olha, uma das grandes lutas que nós temos é com o nosso eu. Isso é verdade. Porque o nosso eu não gosta de ouvir, nós não gostamos de ser advertidos. Por isso é mais fácil não fazer isso, ou ser meramente moralista, faça isso ou faça aquilo, porque aí é fácil, do que simplesmente confrontar aquilo que realmente deveria nos incomodar, e não incomoda. Quando você não analisa o seu eu, você sempre vai colocar a culpa no exterior, sempre vai ser outras pessoas, porque o seu eu não deixa você analisar você como você é, você não consegue ver aquilo que você é, você sempre externaliza: ah não, mas é culpa da sociedade, é culpa disso, é culpa daquilo, mas você não analisa que você é pecador, que você necessita. Eu sempre digo assim: não, eu sou a mais pecadora de todos, porque é para mim poder reconhecer o meu pecado, eu tenho que analisar nessa visão. Se eu começar a olhar para mim: ah não, mas fulano peca mais, eu peco menos, eu nunca vou tratar o meu pecado. Nós já conversamos aqui, eu gosto muito de citar isso. Nós estávamos em um dos nossos estudos, e a gente conversando com o nosso irmão Gabriel, se trouxe uma informação sobre o porquê nós temos mais mulheres do que homens na igreja. E a resposta era simples: porque tanto a liderança não consegue, quanto os homens não conseguem ver como o Evangelho é prático na sua vida. As mulheres já se envolvem mais, elas conseguem ver, e o homem não, porque parece apenas um emaranhado de ideias. E como é que isso se traduz na vida prática? Como é que isso vai resultar na sua vida de trabalho, sendo funcionário, sendo marido? Não vê como isso. E aí os púlpitos modernos não conseguem fazer isso, porque os púlpitos modernos começam só a acariciar. Não conseguem tratar aquele camarada que é um marido terrível, que é um marido egoísta. Mas aí a mensagem é sempre uma mensagem triunfalista. E aí, quando a coisa aperta, a primeira coisa é falar: não quero mais isso aqui. Essa é a grande dificuldade. A grande marca de uma liderança falsa é essa: é não confrontar você. E eu digo algo sério: a partir do momento que eu deixar de pregar o Evangelho sem confrontação, vocês podem repelir, porque isso está errado. Porque o Evangelho é confrontação. O Evangelho é a apresentação de um Deus Santo diante do nosso caráter pecador. De uma lei que é pura, boa e santa, quando eu não quero cumprir essa lei pura, santa e boa. Porque eu não gosto. É contra a minha natureza, que hoje é pecaminosa. Claro que eu estou liberto do pecado. Eu fui salvo. E isso, só que existe essa luta da carne contra o Espírito. Por quê? A nossa carne ela vai desejar. Então veja,
Deixa eu só dar uma característica aqui, bem rapidinho. Tendo em vista esse caráter e essa dificuldade com profetas, tá? Havia-se 3 critérios para estabelecer se o profeta era de Deus ou não. Porque você precisa fazer isso. Israel precisou fazer isso. Primeira maneira era de reconhecer um verdadeiro profeta. Nós tínhamos, havia 3 maneiras, 3 testes simples que eram feitos para discernir e tentar reconhecer um verdadeiro profeta. 3 testes para determinar quem era o verdadeiro instrumento da revelação divina e quem não era. O primeiro teste era o chamado divino, tá? Porque os profetas, eles eram zelosos em mostrar que haviam sido chamados por Deus e comissionados para aquele ofício. E aí nós temos vários profetas do Antigo Testamento, como Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, narrando para os seus ouvintes as circunstâncias pelas quais eles haviam sido chamados e como eles foram ungidos para profetizar. Algo que também acontecia no Novo Testamento. Veja, os profetas do Antigo e os apóstolos do Novo, o que caracterizava o seu ministério, o seu chamado, ou o seu ofício, era o chamado divino. Hoje, vamos lá, no Novo Testamento nós temos algo claro de um chamado. Nós temos os discípulos que foram comissionados pelo nosso Redentor, tá? E nós temos também um extremamente controverso que ele não teria características para ser um apóstolo. Não. E que foi chamado Paulo. Não é verdade? Ele não andou com Cristo. E Cristo, olha, veja bem, por que é que o registro chamado de Paulo está à nossa disposição hoje? Por que os autores bíblicos se preocuparam em registrar o chamado de Paulo? Sim, justamente isso. Porque a credencial apostólica do chamado para exercer o ofício era o chamado de Cristo. Sim. Sim. Com Paulo no momento lá do comunidade da massa. Para nós entender um ponto interessante. Que Paulo contou a situação inteira para mostrar que ele havia sido chamado. Sim, porque a credencial apostólica era o chamado divino. Então Cristo aparece a Paulo e chama Paulo para exercer o ofício de apóstolo. Quando ele é preso, ele sai para ouvir todo o relato dele, né? Ele pede para ele anotar o negócio tudo, porque era para que ficasse registrado que ele era um apóstolo chamado. Sim. Essa, olha, a credencial, tanto para profeta quanto para apóstolo, era ser chamado diretamente por Deus, por uma manifestação, né, por um chamado extraordinário no Antigo Testamento, e por Cristo no Novo Testamento. Então, se alguém hoje diz que é apóstolo, ele precisa mostrar a credencial apostólica, que é o chamado de Cristo, que é bíblico, é autoritativo isso. Está aqui registrado. Então, se ele se intitula apóstolo, de duas uma: ou ele viu Cristo, ou ele está mentindo. Porque é o que a Bíblia diz. É o que credencia tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E isso é algo que tem que ficar claro. Tá? E aí
E a história de Paulo é tão séria que todos os apóstolos depois, eles vão falar em alguns momentos sobre isso, para testificar justamente que Paulo foi chamado. Porque as pessoas não poderiam dizer, mas ele mandou, ele não esteve no início. E aí eles contam a forma miraculosa que Paulo foi chamado. Manda ele lá cego, né? Que ficou cego, para poder testemunhar, para que Ananias, né? Zacarias cura ele, né? Para poder que outras pessoas soubessem que o realmente Sim. senão ia ficar só a palavra dele aqui, né? Sim, e aí nós temos essa manifestação. Nós temos a revelação especial de Deus. No início, sonhos, visões, porque nós não tínhamos a revelação perfeita, então a gente vai trabalhar. Inclusive eu quero até pedir ao pastor Antônio que venha semana que vem, para que ele nos dê uma aula a respeito do cano da Escritura, porque o pastor Antônio é história, então que ele nos dê uma aula sobre o cano da Escritura. Por exemplo, por que o livro de Tobias não é autoritativo? Por que o livro de Tobias não faz parte da nossa Bíblia? Por que o livro de sabedoria não faz parte da nossa Bíblia? Por que nós não aceitamos? Então, nós vamos trabalhar essas questões na próxima oportunidade, que eu vou convidar o pastor Antônio para vir dar uma aula para a gente a respeito disso. Então, veja, os apóstolos confirmaram a autenticidade. Tá? Então, veja, o primeiro teste era justamente essa, a credencial divina. O segundo teste era a presença de milagres. Nem todos os profetas do Antigo Testamento realizaram milagres, mas seu ministério foi autenticado desde o início por um desencadeamento de milagres. O próprio Cristo foi assim. Vocês lembram? Quando João Batista está preso, João Batista está frustrado. Vocês lembram disso, do episódio? João Batista está frustrado porque ele apontou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: o machado já está posto à raiz para trazer julgamento sobre essa terra. Só que Jesus chegou, Jesus falou e nada aconteceu. E aí João, preso, manda alguns dos seus discípulos perguntar para Jesus. Olha, aí chegaram os discípulos, né? Jesus, João mandou perguntar para o Senhor o que está acontecendo. João quer saber se é o Senhor mesmo ou há de esperar outro. E aí Jesus disse: diga para João o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, as almas encarceradas ou presas pelos malignos, demônios estão sendo expelidos. Essa é a credencial que testifica o verdadeiro profeta. Milagres. E naquele momento era necessário que isso fosse visto. Tá? O terceiro teste era o cumprimento da profecia. Óbvio, né? Se o camarada desse a profecia e ela não se cumprisse, não era o verdadeiro profeta. Porque o verdadeiro profeta, toda a profecia dele se cumpria. Toda. Tá? Por intermédio tanto dos profetas do Antigo Testamento quanto dos apóstolos do Novo Testamento. Isso era uma realidade. Tá? Falsos profetas tentavam predizer o que iria acontecer, mas quando as suas predições não aconteciam, aí diziam o quê? É porque você não tem fé. Não é isso que acontece hoje? É porque você não tem fé. É porque você está em pecado. As manifestações miraculosas de Deus nunca precisou do homem para acontecer. Lembra que nós estudamos em Juízes? Que antes mesmo do povo se arrepender, Deus já mandava o libertador. Porque independe do homem. O que Deus promete, Ele vai fazer. O que Deus diz que vai acontecer independente de nós. Porque é a palavra de Deus. Não muda, Ele não mente. Aí a grande tragédia hoje é justamente essa. Não acontecem as profecias, mas a culpa não é do profeta. A culpa é do outro. Se é profecia e vem da parte de Deus, tem que acontecer. Porque Deus não mente. Porque Deus não muda. Porque
Se não acontecer, se assim diz o Senhor, não acontecer, o profeta tem que dizer mentiroso. E aí, no Antigo Testamento, a pena de um falso profeta era terrível. A vontade de Deus. A vontade de Deus. E o que Deus planejou. Olha, nós estamos vendo isso em Marcos. Nós estamos terminando, né? Faltam só 2 sermões para terminar Marcos. E aí a gente encerra. Mas veja, olha os detalhes, irmão. Não sei se vocês estão percebendo. Jesus foi abandonado por todo mundo. Como é que ele ia ser sepultado, irmão? Foi abandonado por todo mundo. Mas lá em Isaías Deus diz: ele vai ser sepultado por um. E aconteceu? Aconteceu. Porque tudo que Deus preparou e revelou aconteceu. Não muda. Isso é a revelação. Um exemplo de falsos profetas e apóstolos, lá em Manaus, de um pastor, que ele falou que Deus falou para ele que era para a igreja toda. Olha só a situação que ele se colocou, porque nesse dia eu falei com essa minha amiga que ela é devota, não sei porque eu vi que ela é devota, porque ele pode falar de boa. Aí ele disse assim: Deus falou comigo no monte, eu estava orando de joelho, e Deus se revelou comigo que tem que votar no candidato fulano e tal. Que esse vai ser o nosso prefeito, esse vai ser o homem de Deus, esse vai ser o outro não ganhou, entendeu? Ele falou que foi Deus que falou para ele. Tipo assim, ele foi uma vergonha geral diante de toda a igreja, porque se Deus falou, como é que. Aí depois, para ele se sair, né, não ficar tão feio para ele, disse que as pessoas desobedeceram a palavra que Deus tinha mudado. E as pessoas não votaram, os membros não votaram, porque eles realmente são muitos lá, acho que segundo 1.000 membros, aí disse: não aconteceu porque vocês não votaram, mas eu creio que Deus mente, né? Ele mente, mas Deus mente. Não, assim, é muito sério essas coisas. A gente tem até, eu fico até constrangido dessas situações, porque assim, o meio evangélico hoje, é tido pelo mundo como pessoas que não pensam, justamente por situações como essa. Porque assim, isso aconteceu na minha cidade, lá na Bahia, você não tem, a gente não da mesma forma. O rapaz de Deus disse que ele ia ser prefeito e tal, não aconteceu. E aí eu fico imaginando, porque isso mostra para os de fora que assim, ou Deus não tem controle de nada, porque assim, o Deus que eu creio da Escritura, ele não só endurece o coração de Faraó, como ele muda o coração de Faraó, como ele liberta o povo, como ele abre o mar. Esse é o Deus que eu creio. É o Deus da Bíblia. Nada fica entre o Criador e a sua vontade. Nada. Deus estabelece, a Bíblia diz: Deus levanta e derruba. Então, quando o camarada diz que as pessoas desobedeceram, elas são maiores do que Deus. Porque o que estabelece as leis do universo, nós falamos aqui, olha, irmãos, olha, o conhecimento liberta, tá? O conhecimento liberta. Conheça Deus em você. É o que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Tá? Porque é lógico, olha, Deus criou tudo tão perfeito. Nós falamos aqui na última semana. Nós temos leis da natureza imutáveis. Deus estabeleceu. Você consegue imaginar o planeta Terra no vasto universo, parado, rodando no seu próprio eixo e rodando em torno do Sol, e não muda isso? E aí a sua vontade é mudar os planos de Deus. Porque você desobedeceu. Eu não consigo entender isso. Deus estabeleceu leis perfeitas, imutáveis. Mas você é tão mais poderoso que isso, que a sua vontade. Isso não existe.
Mas a gente ainda vai caminhar mais nessa questão na próxima semana. Mas veja, o que nós temos é que, por intermédio tanto dos profetas do Antigo Testamento quanto dos apóstolos do Novo Testamento, nós recebemos esse relato escrito, por isso que ele é confiável. Por isso que não mente, porque as credenciais estão ativas e vivas, tanto dos profetas. Por isso que nós não temos Tobias, não temos todas as coisas, porque vocês vão ver as credenciais para o livro ser inspirado e autoritativo. Nós veremos sobre isso. Mas o que nós temos é justamente isso. Jesus não, e olha que interessante, Jesus não deixou nenhum livro que ele mesmo escreveu. Você já percebeu? Você já pensou sobre isso? Por que Jesus não deixou nenhum livro? Olha que interessante. Mas ele não foi autor de nenhum livro. Tudo que nós sabemos a respeito dele está contido e registrado pelos homens que Deus levantou, e que o próprio Cristo testificou que eles eram os autores inspirados que receberiam. Tá? Tudo que sabemos a respeito dele está registrado. São os emissários de Cristo que receberam dele autoridade para falar em seu favor. Então veja, o autor de Hebreus, volte lá para Hebreus, olha o que ele diz. Ele diz: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a revelação especial no passado se deu dessa maneira: sonhos, visões, manifestações. Só que agora, veja o que ele diz: porém, nestes últimos dias, nos falou por intermédio do Filho. Tá? O autor de Hebreus agora destaca uma outra dimensão da revelação especial, que é a revelação suprema, que é a palavra encarnada. Se no passado tudo falava dele, ele que é a palavra viva de Deus, agora o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E por meio da sua vida, nós temos a perfeita revelação de Deus. Tá? Nós temos a palavra escrita, que nos dá a revelação especial, mas também nós temos a palavra de Deus encarnada, aquele a respeito de quem a palavra escrita fala. Aquele de quem o Antigo Testamento fala. Foi predito no passado e se cumpre em Cristo. Por isso que os autores bíblicos sempre, quando estão narrando sobre Cristo, eles abrem um parênteses e dizem: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta tal. Para que se cumprisse o que foi dito. Por isso tem essas informações. Porque o autor sagrado, ele quer que você entenda que nele, Cristo, reside a plenitude de todo conhecimento e sabedoria. Então, aquilo que foi falado no passado se torna visível na vida daquele que é a palavra de Deus encarnada, tá? Aquele que incorpora a própria palavra de Deus. As cartas geralmente foram escritas para a gente entender Deus, através do que Deus está falando o seguinte: no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, tudo que havia aprendido havia sido cumprido. E olha que interessante, irmão. Deus pensou na gente. Deus, olha, até nisso, nós que não tínhamos merecimento nenhum, Deus pensou em nós. Por quê? Porque qual é o contato que você tem com Páscoa? Qual é o contato que você tem com Páscoa? Algum dia você já imolou algum cordeiro na sua casa? Não, né? Que nem faça, tá? Porque é perigoso. Não, churrasco, além de matar, me convide. Porque o churrasco do carneiro é fantástico. Mas veja, nós não tínhamos contato com isso. Nós não tínhamos contato com Páscoa. Pães asmos, no máximo que a gente sabia sobre pães asmos era pãozinho sem fermento, né? Eu acho que eu posso estar enganado, mas aquele pão sírio, redondinho, achatadinho, ele não tem fermento, né?
O máximo de contato que você tem é esse pão. E você sabe o que significava pães árabes? Você não sabia. E aí, Deus, de maneira muito sábia, como Ele é, quando Ele registra, Ele autoriza, ou Ele capacita os autores humanos a escrever, os autores fazem os links para facilitar a sua leitura, dizendo: Ele é o Cordeiro, como foi dito no passado. Aí você faz. Aí você passa a conhecer o que é a Páscoa. Porque lá aconteceu, e aí ele morreu, o sangue foi derramado, passou no madeiro nos umbrais da porta, ele morreu na cruz, seu sangue foi derramado, agora está em mim. Há um link. E Deus autorizou que isso fosse feito para que você entenda. Você que não nasceu em Jerusalém, você que não é judeu, que não é... Você hoje entende o Evangelho. Por quê? Porque Deus tem essa revelação especial. Lembra que nós falamos? Há necessidade de uma intervenção divina. Sim, para que você entenda claramente. Tá? Então vamos terminar aqui no final. Então veja o que nós temos. Em Cristo nós conhecemos a plenitude da revelação do Pai. E é somente por meio da Escritura que nós conhecemos Cristo. Eu não preciso de nenhuma nova revelação. Eu preciso de Cristo. Eu não preciso de nenhuma nova revelação para fortalecer a minha fé. Que a minha fé não é fortalecida nisso, em Cristo. Porque eu não preciso de revelação dizendo que vai dar tudo certo para eu ser filho. Sabe por quê? Porque a revelação autoritativa diz que ainda que a figueira não floresça, eu me alegro do Senhor. Essa é isso que a gente tem que entender. A revelação perfeita está aqui. Nada além disso é o que eu preciso. Cristo é a revelação final de Deus. Então, a igreja de Deus foram confiados os oráculos de Deus, uma revelação especial, inspirada, clara, precisa, autoritativa, útil. Aí, pode você ver como é que a coisa funciona. Aí o apóstolo vai dizer: a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a educação, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. De que eu preciso para ser um crente fiel? A palavra de Deus. Porque ela faz tudo. Ela exorta, ela corrige, ela disciplina. É a palavra que eu preciso. Tá? Então veja. A única revelação especial que temos hoje são as escrituras escritas do Antigo e do Novo Testamento. Tá? Então, o entendimento dessa verdade se dá justamente porque Cristo abre o nosso entendimento. Tá? De modo direto e sobrenatural, por meio do seu Espírito, através de revelações diretas do passado, e agora por meio da palavra nós entendemos a vontade de Deus. Você quer conhecer a Deus? Você quer saber a vontade dele? Busque as escrituras. Nela você encontra. Tem esse negócio de ver hoje, que até hoje nas igrejas eles continuam dizendo que eles veem o anjo, que acontecer. Tipo assim, é um tanto de coisa que tudo com Jesus acabou tudo isso. Não é que não houve essas coisas, houve sim, porque quando a gente está discutindo com uma pessoa que é pentecostal, eles dizem assim: mas nós queremos anular tudo que estão falando. Não é que a gente queira anular, é que Jesus é a última e maior revelação. Então, nós não temos aquelas outras coisas para aquela época. Hoje, Jesus é suficiente. Não preciso mais ver Sim, foi aquilo que nós falamos. A revelação, ela acontece assim. Ela acontece do menor para o maior, até chegar no seu ápice. Porque aqui nós não temos nada. Né? Nós temos o Evangelho em Gênesis 3,15, que foi o que foi passado de pai para filho até os patriarcas, até Moisés. Foi isso que foi passado. À medida que a história vai avançando, a revelação ela vai crescendo. Aí uma coisa nova, e há a necessidade, Deus trabalha sim,
Chega na cruz, tudo se cumpriu, encontrou seu ápice. E agora, o que nós temos é essa palavra sendo pregada para convencer o povo e converter o povo de que Cristo é o Redentor. Isso é muito interessante, porque olha, quanto mais se conhece de Deus nessa palavra, eu achei interessante uma conversa que a gente estava tendo um dia desse, porque uma vez me perguntaram assim: por que na igreja de vocês não tem manifestação demoníaca? Já pensou sobre isso? Por que não há manifestações demoníacas? Aí a conversa, porque vocês são frios, porque... Muito pelo contrário. A ideia é, quanto mais conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Quanto mais conhecimento de Deus, não há espaço para a manifestação demoníaca. Quanto mais verdade, não há espaço para o demônio. Isso. Olha para a Escritura. Quando não tinha conhecimento, manifestação. Tem conhecimento, não tem manifestação. É Bíblia que diz a Escritura. Essa é uma questão clara. E a revelação de Deus perfeita traz esse conhecimento que liberta. E é isso que nós precisamos entender. Então, bora fechar? Então a ideia é a revelação geral, natureza, criação, as leis naturais, elas revelam o Criador, mas não têm a capacidade de salvar. A revelação especial, que é a revelação escrita, que foi feita de diversas formas, de diversas maneiras no passado, mas agora por meio de Cristo, somente ela é capaz de salvar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé é a única maneira por meio de qual a fé alcança ou brota no coração, por meio da verdade pregada. E é isso que nós precisamos, da verdade pregada. Semana que vem, nós tentaremos entender um pouco mais sobre a Escritura e nós vamos entender por que 66, por que 66. Por que os apócrifos não são reconhecidos como inspirados? Porque se você observar, eles não são de todo mundo. E tem coisa boa. Só que eles não são inspirados. Eles não são autoritativos. Não são Bíblia para nós. Não são Bíblia. Por exemplo, você que gosta de ler, espero que todos vocês gostem de ler. Às vezes você não lê um livro e você gosta, e você chora, e você tem um livro de cabeceira. Tem uns apóstolos que você pode fazer isso. Um livro comum, não tem nada de autoritativo, mas um livro. Por exemplo, o livro de Macabeus, a gente vai falar isso lá, conta a história naquele intervalo e nos ajuda a entender muita coisa que vai acontecer no Novo Testamento. Ele não é autoritativo, não é Bíblia, tá? Não é inspirado, mas é um livro de informação, de história, que serve para nos ajudar. E outra questão, nós já falamos aqui sobre isso, e vocês sabem, existem versos de livros apócrifos que foram citados pelo apóstolo e que estão registrados no Novo Testamento. Quando está lá no livro, não é inspirado, mas quando Paulo retira, ou o apóstolo retira de lá e cita ele no Novo Testamento, aquele trecho, aquele verso se torna inspirado. Então, assim, a nível de conhecimento é interessante, mas não é autoritativo, não é inspirado, não é Bíblia. Bíblia é o que nós temos, e é ela que dirige a nossa vida. Tem coisas que são literatura que você pode ler e vai me ajudar, mas falaremos sobre isso semana que vem. Então, semana que vem nós vamos entender por que dos livros, por que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas e não o Evangelho de Tomé? Por que não o Evangelho de Tomé? Porque acharam. A gente vai tentar entender essas verdades semana que vem. Tá? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.
e que Ele nos fortaleça cada vez mais no conhecimento da verdade. E entenda, a verdade liberta, a verdade clareia a nossa mente, a verdade nos traz luz a respeito daquilo que Deus quer. Então, semana que vem nós continuaremos, a gente vai trabalhar toda a nossa função, como fizemos com os catecismos, né? Nós estudamos, vamos estudar também a nossa função, vamos usá-la como roteiro para nos direcionar em nosso estudo, tá? Então, que Deus nos abençoe, que nos ajude. Vamos orar, vamos ficar em pé, orar já encerrando o nosso estudo também, nossa reunião. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor, de maneira muito sábia, nos deixou a sua palavra, que é inspirada, autoritativa, sagrada. Por isso te pedimos, ó Deus, que nos dê sabedoria para buscar e conhecer. Nos dê sabedoria para guardar essas verdades em nosso coração. Nos ajude, ó Deus, como igreja, e que possamos cada vez mais, ó Pai, aprender, emergir e viver para o louvor da tua glória. Abençoe o nosso povo, abençoe aqueles que sofrem, abençoe aqueles que passam por necessidade, que o Senhor possa consolar os que estão chorosos, que o Senhor possa auxiliar aqueles que precisam de Ti. Obrigado, Senhor, por essa noite. Cuide de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.